Shalom, shalom, povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus sobre todos, que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém? Que forte está aqui, meu Deus. Tô até com o olhinho pequeno hoje, tanto chorar. Como é bom chorar na presença do Senhor, né? Sermos vulneráveis na presença do Senhor, demonstrar que nós somos vulneráveis, que nós precisamos ser moldados, que nós precisamos da misericórdia dele sobre a nossa vida. Isso é muito lindo, é humildade, é quando nós demonstramos ao Senhor que nós dependemos dele para tudo. É isso que ele quer de nós. Sejam todos bem-vindos, boa noite, Maria da Silda, Leandra, Marley, Azete, Maria Estela, seja bem-vinda. Cleonice, a Dânia, Cirlei, Cleoacir, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com cada um de nós no profundo essa noite. O Senhor ministrou a palavra no meu coração dessa noite para trazer para nós. E eu falei, Senhor, mas como que, né, o Senhor precisa me dar a palavra, porque nós temos que trazer o culto na palavra. Não tem como trazer o culto no que eu acho, no que eu sinto. Não, tem que ser na palavra. E ele, o Senhor foi descendo o rolo e foi trazendo, e vai ser lindo o que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar, vamos iniciar o nosso culto orando, e em seguida nós vamos louvar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome, para declarar que nós te amamos, que o Senhor é santo, 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 que estamos debaixo da Tua mão protetora, estamos debaixo, Senhor Deus, da Tua mão que é soberana, que é o governo, o Senhor nos governa, o Senhor tem o controle da nossa vida, é o Senhor o nosso único e verdadeiro protetor. Jesus, nós te amamos. Nós declaramos que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Eu repreendo nessa hora, em nome de Jesus, todo espírito de distração. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo coração endurecido, toda mente incrédula. Eu amarro agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro, todo demônio da distração, do menor ao maior, agora. Eu amarro todos e lanço no abismo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que nessa hora nossa mente, nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu levanto uma muralha gigante de fogo ao redor do ambiente onde cada um dos seus filhos e filhas estão agora, meu Pai. Em nome de Jesus, eu blindo esse ambiente, eu blindo esse lugar. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque sobre nós uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E eu declaro que essa armadura vem lavada no sangue do Cordeiro, que é a autoridade máxima, em nome de Jesus. Aonde o Senhor Jesus entra, o inferno não fica, não aguenta, não suporta. Então nós declaramos que a luz de Deus entra e todo trono da maldade, todo trono que foi levantado às trevas, está sendo dissipado agora, todo altar cai, todo altar perde as forças agora, em nome de Jesus, e só o amor de Deus prevalece. Só a paz de Jesus entra e reina nesse ambiente agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre todos mais discernimento espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro sobre todos mais entendimento e conhecimento da palavra. Declaro que nessa noite todos receberão mais unção de fome da palavra, de fome do conhecimento, e ninguém sairá desse culto como está chegando agora, Pai. E eu declaro isso na autoridade, no nome santo de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse culto, esse ministério. Declaro que sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor, não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor para sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu passo para o profeta Heitor, para o louvor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar?
Espírito bem-vindo aqui. Vem dar encher esse lugar. O desejo do coração dado para Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo da gente lugar. Dado agora, Senhor, nada igual, nada melhor se compara. Esperança viva, tua presença. Espírito vem aqui, dar encher lugar, desejo, sentados junto a glória, Senhor, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a glória e bondade. Vem dar encher esse lugar, é desejo do meu coração. Deus, dados por tua glória, Senhor Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Oh, 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 oh. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Qual
que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual que existe em ti, que eu ainda não vi. E uma coisa aprendi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Em uma coisa vou lhe pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Perdi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Em uma coisa perdi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe poderosamente. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Glória a Deus por mais esse tempo. Contratempos, tudo é para que a gente seja provado na presença do Senhor. Jamais murmuraremos. O louvor foi lindo, cada um sentiu no teu coração. A presença do Senhor está poderosa, meu Deus. Tá, uma nuvem de glória já se encontra presente nesse lugar, nesse ambiente. Eu tenho certeza que você na sua casa também já está sentindo a presença, a paz, o amor de Deus a nos envolver. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de hoje que o Senhor trouxe no meu do homem e impede a ação de Deus. E nós vamos ver isso hoje na palavra. Assim como eu pedi para o Senhor, me dê a palavra, Pai, para falar do que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Não só para os meus irmãos, mas para mim também, porque eu também sou muito ministrada em todo o culto. O Senhor ministra muito no meu coração. Então, o vitimismo na visão da Bíblia, tá bom? Ele não é um sofrimento real, entendam isso. O vitimismo é se posicionar como uma vítima permanente, mesmo quando Deus já deu a direção. Deus já te deu a direção, Deus já falou com você, mas você decide permanecer naquele lugar. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e 13, fala sobre Adão e Eva. Algumas coisas vai dar tempo de você procurar, outras eu vou pedir para você anotar, tá bom? Então, em Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? E a mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Ou seja, Adão disse que foi a mulher que Deus deu para ele. A mulher disse: A serpente me enganou
Então, aqui nasce o vitimismo. Entre Adão e Eva já nasceu o vitimismo. Ninguém assumiu a culpa. Todos transferiram a responsabilidade. Então, entenda uma coisa, desde o princípio. Quem não assume a culpa, quem não assume a responsabilidade, não acessa a transformação, não passa pelo processo que tem que passar. Algumas pessoas dizem assim, ó, agora, nos dias de hoje, eu não cresço na vida porque ninguém me ajuda. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos isso. Ah, eu não cresço porque ninguém me ajuda. Mas espera aí, você estuda? A pessoa está estudando? Né? A pessoa não estuda, a pessoa não busca o melhor, ela não busca mudança do comportamento, igual Adão e Eva. Sempre existe um culpado. Nunca existiu responsabilidade. Não teve responsabilidade de falar, não, eu comi a fruta, porque eu tive curiosidade, né? Não. O que acontece? Sempre o vitimismo, ele nasceu de passar a culpa para o outro, ao invés de assumir o erro, ao invés de assumir a responsabilidade. Então, entende uma coisa, não é que você não teve oportunidade, você não respondeu às oportunidades, essa é a diferença. Todos nós temos oportunidade de crescer, todos nós temos oportunidade de sair do lugar de sofrimento e crescer em todas as áreas. Acontece que algumas pessoas decidem não sair do lugar. E o perigo do vitimismo, sabe qual é? A paralisia que ele traz na pessoa. É eu que estou falando? Não. Provérbios 22. Provérbios 22, 13 diz assim. Vamos lá. Provérbios 22, 13 diz assim. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Veja, o leão está lá fora, vai me pegar, o preguiçoso fala. É a pessoa que sempre vai criar justificativas para não agir. Ah, hoje eu não vou não, tá muito sol. Ah, hoje eu não vou não, tá chovendo. Ah, eu não vou fazer isso não, tá calor demais. Nossa, você viu que frio que tá? Não vou sair hoje não. A pessoa sempre vai criar justificativas para não agir. E o não agir é um dos perigos do vitimismo. Sabe aquela pessoa que quer abrir um negócio, mas fala assim, ó, ah, o Brasil tá ruim, o mercado tá difícil, né? Se eu tivesse dinheiro. Mas a pessoa não quer começar do pequeno. Ela não quer começar do pequeno. Ela prefere ser vítima da situação em volta do que agir, sair da situação de vitimismo e começar. Ou seja, o medo, ele começa a virar uma desculpa disfarçada. Entende? Isso é estar na condição de vitimismo. Eu acredito que todos já ouviram muitos testemunhos da pessoa dizer assim, ó, grandes empresários, né? Eu já ouvi grandes testemunhos de empresários contando história assim. Ah, eu tinha uma bala. E aí eu vendi essa bala, depois do preço dessa bala eu comprei duas, de duas eu comprei três, de três eu comprei quatro, daqui a pouco eu estava com um cestinho de bala. Começou do pequeno. Começou com o pouco. E a palavra de Deus fala o quê? Honra o pouco que eu te dou muito. Só que a pessoa prefere ficar no vitimismo. Não, o Brasil tá ruim, o Brasil não vai, tá difícil, né? Assim que a pessoa fala. E a Bíblia fala o quê? Tá escrito que o preguiçoso não sai, por quê? Por causa das dificuldades que tá lá fora. E qual que é a dificuldade aqui representada pela Bíblia no Provérbios 13? Ele fala que o leão pega ele. O que que é o leão? O leão é tudo que é difícil. É o que traz medo, é o que traz ameaça, é o que traz a forja na nossa vida. O vitimismo também impede o nosso crescimento. Em Hebreus 5 fala assim, ó. Hebreus 5, versículo 12 diz assim: vocês já deviam ser mestres, a palavra de Deus fala. Deixa eu abrir aqui na minha tradução, para a gente ler junto. Hebreus. Você está com a sua Bíblia, vai pegando, que assim a gente vai aprendendo a manusear ela. Isso é bom demais. Quando a gente aprende, fica tudo muito ótimo. Eu demorei. Gente, meu hebreu sumiu. Espera aí que eu estou procurando. Vocês também, né? Às vezes meus papelzinhos dobram. Dá um caminho aí, gente. Hebreus está perto de quê?
De quem? Aqui. Peraí. Tá dobradinho. Aqui, achei. Tá antes de 1 João. Hebreus, isso. Hebreus 5:12 diz assim, ó. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ou seja, o vitimismo mantém a pessoa infantil espiritualmente. Olha isso. Sabe o que é ser infantil espiritualmente? É a pessoa que está há anos na igreja, mas não ora, não lê a Bíblia, não se posiciona. É aquela pessoa que diz assim: ninguém me discipula, mas nunca se entrega ao processo. Entende? Ela quer o resultado, mas ela não quer ter responsabilidade. Aí fica difícil. Aqui a palavra está dizendo. A palavra diz: vocês já deveriam ser mestres, ó, há muito tempo, deveriam já estar discipulando pelo tempo que vocês estão na casa de Deus, pelo tempo que vocês já se converteram, mas o vitimismo te mantém infantil espiritualmente. Então, o que que falta? Outro perigo do vitimismo. Ele fecha os seus olhos para a verdade, fecha os nossos olhos para a verdade. Lá em João 5 diz assim, ó, João 5, versículos 6 e 7. Diz assim, ó, versículo 5. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ou seja, o paralítico de Betesda, o que que ele falou quando Jesus chegou lá? Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Mas o que que acontece? Jesus ignorou completamente a desculpa daquele homem. Jesus ignorou, porque Jesus viu que ali tinha uma vítima, né? Um vitimismo, alguém que 38 anos ali esperando. Jesus fez o quê? Ignorou a desculpa dele e perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Forte aqui, né? Sabe por quê? Jesus não alimenta o vitimismo. Ele chama para decisão. Ele não alimenta o vitimismo das pessoas. Ele chama para que a pessoa se decida. Você quer? Entende? Você quer mudar de situação? Você quer sair de onde você está? Outro exemplo é alguém que vive preso emocionalmente e diz assim: minha vida é assim por causa do meu passado. E usa isso como justificativa para não mudar, para não perdoar, para não avançar. Ou seja, a dor virou identidade daquela pessoa e ela decidiu ser vítima. As características de uma mente vitimista é assim, ó. Ela sempre culpa alguém. Entenda. Pode ser que você se encontre em um desses quadros. E eu te convido nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para que você coloque tudo diante do altar do Senhor. Todo vitimismo, seja qual for, em qual área for. Tudo. Que você não permita mais que essa raiz permaneça na sua vida. Em nome de Jesus. Então, a característica de uma mente vitimista é assim. A pessoa sempre vai culpar alguém. Meu casamento não dá certo por causa dele. Meu casamento não dá certo por causa dela. Sempre tem uma justificativa, como eu disse agora há pouco. Ah, eu sou assim porque eu fui criado assim. Não, mentira do diabo. Mentira. A pessoa quer ser assim. Por quê? Porque muitas pessoas que eu conheço foram criadas de um jeito e decidiram quebrar padrões errados e viver uma vida certa. Muitas pessoas foram criadas de uma maneira e decidiram quebrar maldições geracionais, quebrar maldições hereditárias dos antepassados e construir uma nova história na presença de Cristo Jesus para que os seus filhos e toda a sua descendência vivam uma nova história. Esse que decidiu deixar para trás
toda essa herança, né, dos antepassados, saiu do lugar de vítima. Porque senão, aquele que não renuncia essa herança, ele vem carregando o vitimismo da avó, da mãe que passa para ela, ou do vô, do pai que passa para ele. E vem se arrastando. E aí, cada geração, a bola está mais pesada nos tornozelos. A característica de uma mente vitimista, ela nunca assume o erro. Ela sempre tem uma explicação para tudo. Sempre tem uma explicação para tudo e nunca vem um arrependimento pelo seu erro. Ela se ofende com facilidade. Qualquer correção já vira um ataque. Você vai corrigir a pessoa, ela já se sente confrontada. Ela já se sente, assim, atacada. Ela espera que os outros resolvam as situações. Alguém precisa fazer algo por mim, ela fala. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. É vítima. Está sendo vitimista. Se vê como injustiçado constantemente. Constantemente. As pessoas estão conversando ali, ela já acha que alguém está falando dela. A pessoa passa e às vezes está com tanta pressa, não consegue falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ela já acha ali que a pessoa está sendo injusta de não cumprimentar, está sendo indiferente. Entende uma coisa? Quem vive se explicando raramente está se transformando, porque não tem tempo de passar pela transformação que Deus quer que a gente passa. Entende? Em Provérbios 28, 13, fala isso. Ó, Provérbios 28, 13. Fala assim para nós, ó. Vamos lá, em Provérbios. 28, 13 diz assim, ó. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Isso aqui é decidir sair do vitimismo. É sair do vitimismo. Quem encobre os seus pecados nunca prospera, não cresce, não sai do lugar, fica paralisado. É tudo que o inimigo quer, que a gente fica paralisado. Jesus nunca reforçou o vitimismo, ele sempre confrontava. Sim, Jesus confrontava o vitimismo, está lá em João. João, capítulo 8, versículo 11. Diz assim, 8, 11. Olha o que Jesus disse. 8, 11. Diz assim, Jesus disse, pois eu não condeno você, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Jesus disse isso para quem? Jesus disse isso para a mulher. Para a mulher que o povo queria apedrejar. Jesus disse, não condeno você, vai, não peque mais. Ou seja, ele não valida o erro, entende? Ele direciona a mudança. Jesus não valida o erro, não é sobre isso. Ele direciona a mudança. O que ele falou? Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus deu direção para ela. Continua a tua vida, não caia no mesmo erro. Continua a tua vida no caminho certo. Ou seja, Jesus confrontou aqui o vitimismo. Porque aquela mulher ali caída no chão e todos em volta com pedra na mão para jogar nela, ela estava naquela hora como uma vítima. Ela poderia continuar ali daquele jeito ou ela poderia mudar. E o que ela fez? Ela acatou o que Jesus disse pelo confronto e viveu a vida dela sem o erro. É o que nós temos que tomar o posicionamento de viver. Quando Deus fala, eu errei, eu peço perdão. Então, o Senhor me dá uma nova oportunidade. Então, eu tenho que tomar cuidado no meu caminho para que eu não peque mais. Assim como Jesus direcionou essa mulher. Vai, não peque mais. Então, é isso. Lá na minha mocidade, na minha juventude, eu errei muito. Errei demais. Então, esse versículo aqui, ele cabe para mim. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Jesus não vai me condenar. Por quê? Porque eu me arrependi dos meus pecados. Então, eu tenho que fazer o que ele disse aqui. Vai, não peque mais. E é o que todos nós temos buscado fazer todo o tempo. Outro exemplo está lá em Mateus 16, 24. Vamos lá ver. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16, 24. Diz assim, ó. Também falando sobre Jesus. Que Jesus falou o quê? Sobre quem peca.
sobre quem erra. 24. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, ou seja, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, para de ser vítima. Para de querer que todo mundo tenha pena de você. O evangelho é sobre responsabilidade, não sobre desculpa. Viver o evangelho é decidir ter uma vida com responsabilidade. Hoje, muitas pessoas que estão em pecado dizem assim: ah, mas você não sabe o que eu passei, e usa isso como justificativa para continuar no erro, ao invés de continuar a vida tentando sair desse pecado, sair desse erro. Não, ela quer continuar sendo vítima. Jesus não diria, continua assim, você sofreu muito. Jesus não ia falar isso, jamais. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que ele fala desse jeito. Ele diria o quê para nós? Levanta, vamos, muda de vida, não é isso que ele falou para o paralítico? Lá da ponte de Betesda? Para a ponte de Betesda? Levanta, anda. Da fonte, ó, eu estou até já engolindo as palavras. Não é? Meu Deus. Eu vou tirar férias, viu? Vocês se preparam para vocês colocar os estudos em dia. Gente, é isso que Jesus fala. Levanta, muda de vida. Decide. Decide se colocar em posição. Sai dessa vida de vitimismo. Sai desse lugar de vítima. É isso que Jesus falaria hoje. Ele jamais falaria, continua assim. Sofreu, né? Ah, para, Jesus não é isso, não. Dá o carregador aqui para mim. Jesus não teria esse posicionamento, não. Outra situação. Alguém quer mudança, mas não quer renúncia? Quer um milagre, mas não quer ser disciplinado? Como é que fica isso? Você quer o resultado da cruz, mas não quer o processo da cruz? Não tem esse processo. O processo é a cruz, e a cruz dói. E a renúncia dói. Nós temos que entregar mesmo tudo, tudo. Meu Deus, eu jamais. Hoje de manhã eu passei por um atendimento. Dá o carregador, vai acabar. Eu passei por um atendimento, né? Hoje de manhã, eu não atendi, eu passei. E eu jamais imaginei que eu entregaria tanto para o Senhor como eu tenho entregado. E quando que a gente para pensar? Quando a gente para falar para alguém com uma autoridade maior. Porque enquanto nós estamos alimentando a ovelha, nós não estamos percebendo o que nós temos feito. Mas quando a gente começa a falar, a confessar a Deus os nossos cansaços, a pedir ajuda, a pedir fortalecimento, a gente fala, meu Deus, quando? Que há 10 anos atrás, então, vamos dizer assim, né? 10, 5, 6 anos atrás, eu imaginava que eu estaria dando tanto ao Senhor. Olha o meu sono, eu amo dormir. Não tem mais sono, não dorme mais. E aí eu falo, Senhor, está dando tudo certo. O Senhor está me sustentando todo dia, todo dia. Mas o Senhor também ministrou no meu coração que o descanso também é uma honra à minha vida. É uma honra para a minha vida. É uma adoração a Deus, quando eu respeito os limites do meu corpo. Em Tiago 1:22 também fala sobre isso. Vamos lá no Tiago. Cadê Tiago aqui? Tiago 1:22. Diz assim, ó. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Ou seja, aqui está falando sobre uma chave da transformação, sobre a responsabilidade que nós temos que ter. Sejam praticantes da palavra. Não é sobre sentir, é sobre agir. Entende? Duas pessoas passam pelo mesmo problema. Veja, uma diz assim, ó. Ah, minha vida acabou. Acabou. Aí a outra fala assim, isso não vai me parar. Olha a diferença. O mesmo problema, duas pessoas, uma fala que a vida acabou e a outra fala, isso não vai me parar. E quando o Senhor me trouxe isso, a diferença não é o problema, é a postura. Eu lembrei que quando, com 20 dias que eu tinha comprado meu carro, bateram, né,
assim, na sanfona mesmo nele. Então, eu tinha tudo para ser vítima ali, para falar, igual aqui, né? Ah, minha vida acabou tudo. Mas não. Eu fui muito forjada pelo Senhor ali. O Senhor fez eu entender no começo da minha vida cristã, que bem no comecinho mesmo, que o meu coração jamais deveria estar nas coisas. E hoje, quando acontece alguma coisa de ruim com alguma coisa de bens materiais, eu falo exatamente assim, isso não vai me parar, só está me impulsionando para comprar um melhor. Só está me impulsionando para alcançar algo maior. É assim que a gente tem que se posicionar. A gente não tem que ser vítima, entende? A gente não pode ser vítima. Estragou? Ótimo. Já estou me preparando para comprar um novo. Em nome de Jesus, já começa a declarar. Então, em Gálatas 6,5 também fala isso. Cada um levará o seu próprio fardo. Deus trata com pessoas que assumem o seu fardo. Deus cuida das pessoas que assumem o seu próprio fardo. Deus transforma a vida daquele que pega o fardo e fala, eu vou levar. Nada vai me fazer parar. Nada vai me fazer desistir. Eu tô com sono, eu vou com sono mesmo. Eu já tô falando enrolado, mas eu vou falar enrolado mesmo, porque se eu errar a palavra, eu falo de novo. Porque às vezes a gente faz isso, às vezes a gente passa por esses processos. Entende? Quer abrir na sua Bíblia? Eu adoro Gálatas. Gálatas é... Nossa, as igrejas tinham que ler mais Gálatas. Gálatas 3, a gente nunca vai esquecer, né? O pastor Antônio trouxe para a gente. Gálatas 6, versículo 5, na versão DNTLH, diz assim, ó. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Simples assim. E Deus trata com as pessoas que assumem essa carga e não fica jogando, igual Adão e Eva. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, não, foi a cobra. Ficou jogando a culpa. Ou seja, é igual pegar o fardo e ficar, pega aí, igual batata quente. Não, não é assim. Nós precisamos assumir os nossos erros. Não, eu errei, me desculpa. Eu errei mesmo, foi feio o que eu fiz. Me desculpa, eu quero me retratar. E não só com a pessoa, mas também diante do Senhor. Entende? Não se esqueça, a gente precisa ser praticante da palavra, não é sobre só sentir. Nós precisamos agir. Sempre se lembre das duas pessoas vivendo o mesmo problema. Uma fala que a vida acabou e a outra fala que a vida não vai parar. Ou seja, não é olhar para o problema, é olhar para a solução. Não é olhar para o problema, é olhar para a postura. A postura nossa é olhar para Cristo. Deus não trabalha com quem se vitimiza. Com quem se vitimiza. Ele trabalha com quem se posiciona. E foi exatamente isso que eu falei hoje de manhã. Foi exatamente isso que eu falei hoje de manhã para a apóstola. Eu falei para ela assim, quando eu me converti, o meu posicionamento foi radical. Porque eu sabia que se eu não fosse radical, eu não conseguiria. Porque tudo que é mais ou menos, a gente vai no mais ou menos. A gente tem que ser intencional, a gente tem que ser radical. E foi assim que eu fiz, eu tive um posicionamento radical. Agora, a diferença da vítima real... Ó, presta atenção. Existe a vítima real e existe o vitimismo. Olha lá. A vítima real, ela sofreu algo de verdade. Ela precisa de cura e Deus acolhe. Salmos 34. Coisa linda que nós estamos vivendo em Salmos. Salmos 34, versículo 18. O que nós lemos? Nós já lemos sobre isso. Diz assim... Ele, quem é o ele? O Senhor nosso Deus. Fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança, ou seja, Deus fica perto dos que têm o coração quebrantado. Então, vamos lá. Você sofreu algo, você precisa de cura. Então, Deus te acolhe. Deus te dá força, porque a palavra de Deus não mente. Diz que ele está perto dos desanimados e salva os que perderam a esperança. É uma palavra, é a promessa de Deus. Então, isso é uma vítima real. Passou por um sofrimento, precisa de ajuda, de cura. Então, coração quebrantado diante de Deus, Deus acolhe. Certo? E o vitimismo? E o que é viver no vitimismo? Ele usa a dor como desculpa. Ou seja, ele usa a dor dele como desculpa e com isso ele trata mal os outros, ele rejeita a responsabilidade e não perdoa,
e se acomoda. E com acomodação ele não cresce. Esse é o vitimismo. Então, ou seja, você entende assim, ó, a pessoa ela não é culpada pelo que fizeram com ela é responsável pelo que ela faz com aquilo que fizeram. Então, vamos colocar na primeira pessoa. Você não é culpado pelo que fizeram com você, mas você é responsável pelo que faz com isso. O que você faz com o que as pessoas têm feito com você? Você está abraçando e querendo ser vítima? Ou você fala, sai daqui, eu te repreendo em nome de Jesus, porque maior do que isso que você está fazendo é o Deus que eu sirvo todos os dias da minha vida. É esse posicionamento. Sai para lá. Dói? Dói. Claro que dói. Dói ver alguém que você gosta, que você ama tanto, que você serviu e fez com tanto amor falar mal de você, e você sabe que você não é aquilo que ele está falando? Claro que dói. Mas o que está falando aqui? Não seja vítima. Você é responsável pelo que você faz diante daquilo que as pessoas fazem com você. Então, não seja vítima. Não pegue essa dor para que as pessoas olhem para você como vítima. Não, as pessoas vão deixar você para trás, porque no mundo de hoje ninguém quer carregar a vítima. As pessoas estão focadas em outras coisas. E essa é uma verdade que a gente precisa enxergar. Entende? A gente precisa entender isso. Como que sai do vitimismo? Essa é boa. Como que nós fazemos para sair do vitimismo? Seja em qual área for. É a vítima você está sendo vítima usando aí a sua vida financeira, a dificuldade do país, né? O presidente, o que você está usando? Seu casamento não está indo bem, a culpa é de quem? Você está pondo culpa em alguém ou você está procurando solução? As pessoas estão dificultando seus negócios, você está pegando isso e fazendo com que isso seja sobre a sua vida motivo de você ser vítima, ou você está buscando estratégias para sair dessa situação rapidamente? Entende que no Salmo 51, Davi assume a responsabilidade. Então, a gente só consegue sair do vitimismo quando a gente assume a responsabilidade do nosso erro. Davi diz assim, eu pequei contra ti, Senhor. Deixa eu abrir aqui o Salmo 51. Davi diz, eu pequei contra ti, Senhor. Olha a humildade. Quantas vezes você já se colocou na presença do Senhor e disse isso? Pequei contra ti, Senhor. Apaga os meus pecados. Né? Logo no comecinho, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. O Salmo 51, ele é todinho um salmo de arrependimento e pedido de perdão. Davi reconhece que ele errou, que ele pecou. Ele quebrou o coração dele. Davi não culpou ninguém. Davi não culpou ninguém pelos seus erros. Davi não culpou ninguém pela falta de responsabilidade quando ele foi irresponsável. Entende? É isso que a palavra de Deus nos ensina para que a gente saia desse lugar de vítima. Então, existe a situação que a pessoa fala assim, eu errei, eu preciso mudar. Pronto, esse é o começo da transformação. É o posicionamento de Davi aqui no Salmo 51. Só dessa forma nós saímos do vitimismo. Quando a gente assume que errou e assume que precisa mudar. Eu errei, eu não posso mais tratar as pessoas desse jeito. As pessoas não têm nada a ver com o meu problema. Às vezes alguém, uma caixa de supermercado te recebe tão bem ali logo pela manhã e você tá todo amargurado, vai lá e já descarrega um monte de mau humor na pessoa. Só porque, sei lá, acabou a bobina do caixa. E você tá com pressa e não tá com paciência de esperar. Aí já fica ali murmurando, descarregando um monte de mau humor na pessoa. A pessoa não tem culpa, não. A pessoa tá ali toda feliz e você querendo descarregar. Então, entende uma coisa? Errou, assume. Na presença de Deus, em primeiro lugar. Essa posição tirará você do vitimismo, da situação de vítima, que é uma doença espiritual. É uma enfermidade espiritual, o vitimismo. Entenda que quando você decide mudar, porque você reconheceu o teu erro, você está no início da sua transformação na presença do Senhor.
E para isso precisa haver uma mudança da mentalidade. Como? Romanos 12 fala sobre isso. Romanos 12, 2. Fala sobre a mudança, sobre a nossa mudança de mentalidade. Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, transformai-vos pela renovação da mente. Nós precisamos decidir viver como Deus quer que a gente viva. Você precisa viver da maneira que Deus quer que você viva. Ou seja, para isso você tem que permitir que Deus te transforme e que a transformação na sua vida ela venha de uma maneira completa, através da mudança da tua mente. Você tem que querer, você tem que decidir como parar de reclamar, começar a agir, mudar alguns hábitos que não te levam a lugar nenhum para te beneficiar, que só te paralisa. Então, um pequeno exemplo. Antes, você poderia dizer assim, ó, eu não consigo. Agora, você diz assim, o que eu preciso fazer de diferente para conseguir? É isso. Ao invés de você dizer eu não consigo, eu não posso, muda. Eu consigo sim, mas o que eu preciso fazer de diferente para alcançar isso? Entende? Mudança de mente. Agir pela fé também nos tira dessa situação de vítima, do vitimismo. Está lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 13. Filipenses 4, 13. Está depois de Efésios. Diz assim: com a força que Cristo me dá, olha que forte isso. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que está dizendo a palavra de Filipenses 4:13. Dá água para mim, Heitor? Pronto. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito forte essa palavra, porque com a força de Cristo, a palavra de Deus diz no versículo 13 que nós podemos enfrentar qualquer situação. Não é uma ou outra. Não é no tempo frio ou no tempo de calor, não. Está falando em qualquer situação. Em outras traduções diz assim: tudo posso. É tudo, não é alguma coisa. Obrigada. É que hoje eu falei muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, mesmo com medo, entende? A pessoa faz o quê? Eu tenho essa palavra, não tenho? Tudo posso naquele que me fortalece, e com a força de que Cristo me dá, eu enfrento qualquer situação. Então, eu tomo posse dessa palavra. E quando eu tomo posse dessa palavra, eu estou agindo pela fé. E pela fé eu vou sair dessa posição de vítima. Então, mesmo com medo, a pessoa vai. Ela começa, ela tenta, ela dá o primeiro passo. A fé não é sentir segurança, entenda isso. É agir mesmo sem sentir. Isso é fé. A fé é quando nós agimos sem ver, sem sentir. A gente faz porque a gente sabe que nós estamos fazendo porque o Senhor nos dá a força e nos sustenta em qualquer situação. Entende? Outra coisa que te tira do lugar de vítima. Parar de se justificar. Lucas 9, 62 fala sobre isso. Lucas 9, 62. Fala assim, ó. É o último versículo. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Olha como isso é forte. Quem lança a mão do arado
não deve voltar atrás, não é para olhar para trás, sem desculpa. É só para frente. Deus pede algo aqui, entende? Deus pede algo, a situação. O que Deus pede? Perdoe, mude, renuncie. Deus te pede isso. Deus pede isso para as pessoas, não é? Renuncia, perdoa, muda, decida mudar a sua mente, para que eu possa te tratar. E aí a pessoa responde assim, mas é difícil, né? Tem gente que responde assim. É difícil, né? Ficar sem comer doce, nossa, 7 dias, nossa, não vou conseguir. Mas tem aquela que fala assim, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu vou perdoar, eu vou mudar, eu vou renunciar, porque eu quero sair desse mar de lama, eu quero sair dessa rua de lodo. Eu não aceito mais viver essa vida, eu não aceito mais ser vítima, eu quero ser transformada, eu quero ser renovada, eu quero ser levantada pelas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. É sobre isso. Sair do lugar de vítima é esse posicionamento. Amém? Então você entende assim, ó, talvez você percebeu que está travada. Pode ser que você percebeu que você está travada ou travado, não por causa das pessoas, mas por causa da sua postura. Com tudo que você ouviu, pode ser que você se sinta travado em alguma área da sua vida. Mas entenda que não é por causa das pessoas, é a sua decisão. Você decidiu estar aí onde você está. Porque quantas outras pessoas passaram pela mesma situação de problemas que você está passando e superaram, e venceram, e cresceram, e foram para frente, não ficaram no mesmo lugar. Então, eu te convido a identificar essas áreas de desculpa da tua vida. Identifica qual é a área de desculpa da tua vida. O que você tem dado tanta desculpa que está travado, que não sai do lugar. E decida mudar. Decida mudar com força, radical. Porque enquanto você se vê como vítima, você não se vê como responsável. Não dá. Porque a vítima, ela não quer ter responsabilidade. Quem está carregando a mochila do vitimismo está fugindo da responsabilidade. Enquanto você explica demais, você muda de menos. Está explicando muito, tem que mudar mais, mas não, prefere ficar explicando o quê? Tem coisa que não tem explicação. Tem que procurar mudança. Entende? O nosso passado, o teu passado, ele pode explicar a tua dor. Sim, ele pode. Mas você não pode se ver lá. Você tem que ver que lá passou, que hoje é um novo lugar que você está. Então, assim, ó, o seu passado, ele explica a tua dor, mas ele não pode definir o teu futuro, entende? Passou, já foi, aconteceu. Não tem como mudar. O teu futuro não é definido pelo que aconteceu lá. Deus não está preso ao que aconteceu com você. Guarda isso no teu coração. Deus não está preso ao que aconteceu com você, mas você pode estar. Às vezes você está preso num lugar que Deus está querendo te tirar, ó, faz um tempão. Ele só está esperando o teu posicionamento. O vitimismo, ele te prende no passado. Entende? E a responsabilidade, quando você sai desse lugar de vitimismo, ela te leva para o propósito. Ela te leva para a presença do Senhor. Então, aonde você tem se escondido? Aonde você tem transferido a culpa para outra pessoa? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Em 2 Coríntios 13, 5, fala sobre isso. 2 Coríntios 13, 5. Fala assim, ó. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. É muito claro. Examine-se a si mesmo. Ou seja, Jesus está junto de nós. Ele só não está junto de você
A palavra está dizendo, a não ser que você tenha falhado completamente. O que é falhar completamente? É rejeitar a verdade, é rejeitar Deus, é rejeitar a presença, é rejeitar a obediência. Hoje Deus não está perguntando o que fizeram com você. Deus não está aqui perguntando assim, ó, o que fizeram com você, minha filha? Não, ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o que você vai fazer a partir de agora com o que fizeram com você. Qual o seu posicionamento a partir de agora com isso que fizeram com você? Essa é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Entende? Deus não quer saber do que fizeram com você. Ele quer saber o que você vai fazer com isso. Você vai pensar em vingança? Você vai ser vítima? Você vai fazer o quê? Você vai chamar a tristeza para você? Aí daqui a pouco a tristeza chama o outro amigo, que é a depressão. Aí daqui a pouco a depressão chama o outro, que é o do suicídio. Aí daqui a pouco chama o outro, que é o dependente de remédio. Aí daqui a pouco está carregando uma legião de demônios. É sobre isso, é uma verdade que tem que ser declarada para vocês precisam entender. Até o vitimismo é obra do maligno. É obra de Satanás e seus demônios, para que a pessoa fique presa, paralisada em um lugar onde Deus não pediu para você ficar. Deus não pediu para você ficar parado em lugar nenhum. Porque o ontem já passou, o hoje nós estamos terminando de viver agora nesse horário e amanhã é outro dia. Então, tudo que nós fizemos hoje fica hoje, amanhã é um novo dia, nova oportunidade, novo posicionamento, novo trabalho no reino, é um novo tempo, novo dia. Amém? Em nome de Jesus, então entenda que o vitimismo é um lugar onde Deus não quer que você esteja. E a maior força para que você saia desse lugar é identificar qual é a área da tua desculpa, qual é a área que você está dando muita desculpa que você precisa mudar. Amém? Em nome de Jesus, porque só você está presa lá, naquele lugar. Deus não está lá. Deus está aqui falando, vem, vem, sai desse lugar, já acabou, já passou. Se livra disso, se livra desse peso. É isso que Deus faz. É isso que Ele pede para nós, tá bom? Então, examine-se a si mesmo. Guarda para você. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmo. Esse posicionamento que o Senhor Jesus nos traz, ele é muito forte. Porque a palavra dele confirma que ele está junto de nós. A não ser que a gente esteja errando e falhando completamente. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa noite estão buscando o caminho certo. Estão buscando deixar as bagagens pesadas para trás. Deixar toda culpa, todo vitimismo, toda desculpa. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje, dessa noite. Que você reflita sobre ela. Amém? Em nome de Jesus. E que você decida mudar, virar essa chave da mentalidade para que você seja transformado em nome de Jesus, tá bom? A palavra de dízimos que nós trazemos todas as semanas, ela traz para nós que o dízimo não é perda, nunca será. Ele é um alinhamento. Então, quando nós nos colocamos na posição de entender que Deus é em primeiro lugar, tudo o resto encontra o seu lugar. Tudo. O princípio do dízimo, ele não é no valor, nós já falamos sobre isso, mas é na posição do teu coração. Então, ele representa a honra, a dependência e a prioridade que você dá. É devolver a Deus a primeira parte. Então, quando você devolve a Deus a primeira parte, você reconhece que tudo vem dele e que é ele que nos sustenta. Ele te sustenta. Não é sobre diminuir, mas é sobre viver, sobre pressão, sobre provisão, perdão. Provisão e ordem espiritual. As pressões do mundo serão muitas e sempre existirá. Jesus nunca mentiu para nós sobre isso. Mas o dízimo nos traz nesse posicionamento de viver sobre provisão total de ordem espiritual.
Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Toma posse de todas as promessas do Evangelho, todas as promessas das Escrituras, toma posse. Toma posse por direito. Quantas vezes eu orei ao Senhor? Eu tenho direito da minha herança. Eu tenho direito das promessas do Senhor. Eu sou tua filha. E o Senhor prometeu. E eu pedia para Deus. Eu exijo, eu quero, porque eu estou vivendo uma vida certa, eu estou me posicionando, eu não aceito menos do que o Senhor prometeu que está escrito. Eu declarei isso por muitas vezes. Muitas vezes. Assim como diz a outra palavra que a gente tem que colocar Deus à prova, eu fiz muito isso. Coloquei muito Deus à prova e Ele responde. Ele responde. Pode ter certeza que Ele responde. Poderosamente. Então eu te convido a viver essa experiência em nome de Jesus. Amém? Se você por algum motivo ainda tem resistência, se existe alguma fortaleza no teu coração ou no coração de algum dos seus familiares que moram na mesma casa que você, seu cônjuge, né? Que é carne da mesma carne que você, eu declaro em nome do Senhor Jesus que toda fortaleza cai por terra dentro da sua casa, em nome de Jesus. Que todo coração endurecido e resistente a entender que tudo vem de Deus e que tudo volta para Ele, caia por terra. E que essa verdade seja colocada no coração da tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ceiar? Vamos pegar a ceia. Vou pegar a ceia aqui do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, né, para sair desse cárcere, porque isso é um cárcere, é uma prisão espiritual onde os demônios prendem as pessoas, nesse cativeiro do vitimismo. Assim que subir essa palavra, você encaminha para que a pessoa entenda como sair, a necessidade de se libertar, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e nessa hora nós faremos a ceia em memória do nosso Senhor Jesus, aquele que nós amamos, que damos toda honra e toda glória e que nunca nos esqueceremos do que fez por nós. Jesus, nós te amamos. O Senhor nos amou primeiro e por nos amar primeiro, hoje nós te amamos com toda a força do nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se entregou de forma voluntária naquela cruz e sofreu por nós, passou todas as dores, foi ferido para que as nossas enfermidades fossem curadas. E nessa hora, eu consagro ao Senhor esse pedacinho de pão e esse suco de uva. Declaro que aqui, nesses elementos, nas nossas mãos, agora passa a ser o corpo e o sangue do Cordeiro. Eu consagro ao Senhor, meu Deus, e declaro que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo nos traz todo o alinhamento espiritual necessário, nos traz o alimento necessário, nos traz a purificação, a santificação e a transformação. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, conscientes, inconscientes, o que não lembramos mais. Perdoa as nossas atitudes que desagradaram o coração do Senhor. Perdoe os nossos pensamentos que não foram pensamentos bons. Perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Lava o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo todo, a nossa mente, o nosso coração. Nós declaramos que somos propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, que carregamos a presença do Senhor Jesus em nós,
através do Espírito Santo. Obrigada, Jesus, nós te amamos. E nessa hora fazemos a ceia com muito amor, com reverência e temor ao Senhor. Somos submissos à tua vontade, Jesus. Não há lugar melhor aonde nós podemos estar que na tua presença. Nos chama para mais perto, Jesus. É isso que nós te pedimos nessa hora, em seu nome. E vamos fazer a ceia todos juntos, em memória do Senhor, assim como o Senhor declarou na mesa, sentado junto com os seus discípulos. O Senhor se assentou à mesa e junto dos seus discípulos o Senhor disse: tomai, deu graças, a Deus, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, nós queremos nos manter de pé na tua presença até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. Estaremos de pé, com as nossas vestes brancas, aguardando o Senhor. Eu declaro que o teu corpo e o teu sangue nos fortalece agora, nos traz o direcionamento, mais posicionamento de vida. Eu declaro que o teu sangue, Jesus, nos purifica e nos santifica, e que todo o nosso DNA espiritual é transformado agora. E nós estamos sendo cheios do teu amor e da tua pureza, Jesus. Eu declaro isso em teu nome. Amém. Pode comer do corpo de Cristo em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode tomar do sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Segura na nossa mão. Caminha junto de cada um de nós, por todos os lugares aonde nós estivermos. Nunca mais nos deixa, Jesus, sair da tua presença. É isso que nós te pedimos. Obrigada, Jesus. Querido Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por esse tempo na tua presença. Eu apresento ao Senhor cada vida que está nessa hora, nesse culto. Dou graças ao Senhor e te louvarei para sempre. Eu peço que o Senhor envie anjos ministradores de paz na casa de todos, que os seus anjos vão caminhando por cada cômodo dessa casa agora, derramando a luz, o amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de contenda, todo espírito de confusão. Eu já vou amarrando todos os demônios, do menor ao maior. Em nome de Jesus, eu repreendo, eu rejeito todos os demônios da confusão, da mentira, da contenda, da soberba, do orgulho espiritual, todos, do menor ao maior, amarrados agora, e lanço vocês todos no abismo agora, em nome de Jesus. Eu declaro que somente a presença do meu Jesus permanece nessa casa agora. Somente a luz que é gerada no trono de Deus tem espaço agora para ocupar nessa casa. E eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu chamo os anjos do Senhor, ministradores de libertação, anjos de guerra, a entrar nesse ambiente, a lançar para fora toda a treva, toda a malignidade, todo objeto que está servindo de portal nessa casa. Revela o Espírito Santo no coração dos seus filhos, em nome de Jesus, para que esse portal seja cancelado, anulado e retirado desse ambiente agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse tempo, pela palavra que o Senhor nos trouxe, nos alinhando, nos reposicionando, nos fazendo refletir e examinar a nós mesmos, aonde está a desculpa, qual é a desculpa, em quem nós estamos jogando a culpa,
para que a gente venha a ser tratado pelas tuas mãos, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos ser tratados pelo Senhor, pelo teu amor. É isso que nós te pedimos nessa noite. Trata-nos, Senhor. Forja-nos, traz a cura espiritual e emocional sobre nós, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que está aqui presente, abençoo a sua família, em nome de Jesus. Abençoa os seus negócios em nome de Jesus. Declara um tempo novo, um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, um tempo de celeiros cheios, porque o seu posicionamento começa a mudar a partir de agora. O seu posicionamento de mente, de postura, de agir é novo nessa hora. E eu declaro isso na autoridade do nome santo de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu passo o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e das janelas da sua casa e declaro em nome de Jesus que toda ação maligna que tentar passar vai ser fulminada pelo poder do sangue do Cordeiro. E eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite de descanso abençoada, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer o print, né? Deixa eu fazer aqui, fechar minha Bíblia, rapidinho. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Eu já vou fazer o print, peraí. Vou falar tchau para quem tá no YouTube. Tchau. Deus abençoe. Mas nós vamos fazer o print, peraí. Aí todo mundo sai, né? Não sai não, gente. Peraí. É, nós damos